Olá, começando mais um Na Trilha dos Jovens, sejam todos bem-vindos. Eu sempre falo que o mundo acadêmico, o mundo da religião e o mundo da ciência deveria se aproximar mais do mundo da ufologia para junto tentarmos entender esse fenômeno OVNI. E dessa vez eu venho trazer um relato de uma educadora da Rede Estadual de Educação, é a professora Cleia Mendes, e ela teve 3 avistamentos. E ela mora numa região muito rica, que ficou muito famosa nos anos 70, que é a Operação Prato. Ela mora relativamente próximo a Colares. E ela teve 3 avistamentos. O primeiro, ela estava circulando num daqueles barcos ali, naqueles rios daquela região, e um objeto aproximou ali ao lado do barco, e daqui a pouco o objeto aparecia do outro lado do barco ali, rente ao rio. Até hoje ela não conseguiu entender isso. O segundo avistamento aconteceu quando ela morava numa casa no interior. O objeto passou tão rente ao do telhado que ela chegou a ver o tripé do objeto assim por baixo, dando a impressão que aquele objeto ia pousar ali próximo. O pai dela também viu esse objeto. E o terceiro avistamento, ela teve êxito e conseguiu filmar. Dessa vez ela já morava num condomínio mais no centro da cidade e o objeto apareceu e ela conseguiu filmar. Então eu vou pôr esse vídeo aí para vocês e cada um de vocês que tirem as suas conclusões. Olá, Riba Menezes, aqui é Cleia Mendes, de Belém do Pará. Eu venho aqui no seu canal para relatar 3 episódios ufológicos que aconteceram comigo. O primeiro foi quando eu tinha 8 anos, numa viagem que eu fiz para Cametá com meu pai. A viagem era um pouco longa e a gente tinha que pernoitar no barco. Então, o meu pai atou uma rede para ir deitar com meu irmãozinho, o Vicente, que tinha 6 anos, e atou outra rede bem do lado da dele para eu dormir. Como eu estava muito ansiosa, né, para conhecer a cidade e tal, aí eu não conseguia dormir. E o homem apagou a luz do barco, ficou tudo escuro, aí eu fiquei, né, atenta para tudo. E nisso eu percebi um objeto que passou do lado do nosso barco. Na verdade, ele não passou, ele estava acompanhando o nosso barco. Era um objeto todo iluminado, não fazia nenhum ruído e parecia ser um barco. Ele tinha o formato de um charuto ou de um ônibus, mas como estava no rio, né, deduzi que seria um barco acompanhando o nosso. O estranho era que, de repente, quando eu estava olhando para esse lado aqui do barco, que ele passava para o outro lado. Aí eu olhava para cá, ele estava para cá, como se ele estivesse brincando comigo, sabe? E, assim, na minha inocência de criança, eu pensava, é o nosso barco que está indo muito rápido e ele fica para trás. Aí, de repente, ele ultrapassa a gente e vai para o outro lado. Mas não tinha muita lógica, né? Mas foi a explicação que eu achei no momento. Aí, recentemente, eu conversando com meu irmão, aí eu falei, né, para ele disso que eu assisti, que eu presenciei, e ele me confessou que ele também viu. Ele tinha 6 anos na época, mas ele lembrou e me confirmou exatamente do jeito que eu vi, né? Então, esse foi o primeiro caso. O segundo, eu já era adolescente, eu morava na época em Abaetetuba e passava minhas férias no sítio do meu pai, em Tomé-Açu. Aí eu tinha 17 anos e era na década de 70. No dia seguinte eu ia viajar para Abaetetuba e meu pai ia me deixar na rodoviária. Como era longe da cidade, a gente tinha que tomar o ônibus, né, para chegar até lá. Meu pai não tinha carro na época. Então ele mandou que eu esperasse lá na frente, e a região lá do nosso sítio era assim, cheia de colinas, sabe? Fica no meio da mata, cercada pela mata, denominado Rio Pequeno. Então eu estava esperando o ônibus lá na frente com ele, de repente ele disse, filha, eu preciso ir ao banheiro rapidinho, fica atenta aí, não vamos perder o ônibus. Aí eu fiquei andando por lá, olhando para um lado e para o outro, chutando pedra. Aí de repente eu olho para cima da casa, aí aquele objeto redondo assim, forma bem redonda e metálico, era uma cor metálica. Ele passou por cima da nossa casa, girando assim, dessa forma, girando, 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 foi, atravessou lá para a fazenda de gado que fica na frente do nosso sítio. Eu ainda chamei o meu pai, mas não deu tempo dele visualizar tão próximo como eu visualizei, porque quando ele olhou, já estava sumindo no horizonte. Aí tinha um tripé também, esse objeto, um tripézinho assim, que eu olhei bem de baixo, ele passou bem em cima da minha cabeça. Aí eu peguei e disse, papai, que é isso? Ele disse assim, minha filha, eu acho que é satélite do Brasil, que o Brasil tem muitos satélites por aí, espalhados pelo mundo. Aí eu me conformei com a explicação dele na época, sabe? Porque eu não tinha ideia de onde ficavam os satélites.
Aí tá, passaram os anos e tal, aí o meu irmão, já em Baitituba, ele comprou uma coleção de livros chamado Inexplicado. Inexplicado 1, Inexplicado 2. Aí eu folheando o livro, pesquisando sobre quem construiu as pirâmides e tal, esses casos estranhos. Aí eu cheguei numa página onde tinha vários relatos de casos ufológicos. Aí eu me deparei com um objeto que eu vi. Aí eu mostrei pro meu irmão, disse, olha Vicente, olha esse aqui que eu vi, exatamente redondinho com tripé e o relato da pessoa que avistou, não sei onde, não lembro o lugar na época. Aí ele disse, mano, então isso aí foi um OVNI que você viu. Aí tá, e caiu a ficha, né? O terceiro caso foi aqui em Belém, aqui na minha janela, aqui no condomínio onde eu moro. Foi numa tarde, foi de 29 de dezembro do ano passado. Eu estava no meu quarto, né, mexendo no celular de tarde. Aí era por volta das 16h30, por aí. Aí quando eu olhei para o céu, estava escurecendo, ventando muito, ventando. Aí eu disse, caramba, veio muita chuva. Aí eu saí correndo, fechei a janela do meu quarto, vim para cá, fechei a janela da sala. Quando eu fechei a janela da sala, eu olhei para o céu, vi um objeto meio, assim, um reflexo, né? Inicialmente um reflexo no céu. Aí, imediatamente eu pensei que fosse uma garça, uma coruja. Eu nem me preocupei, mas ao mesmo tempo eu voltei e disse, não, mas isso não é pássaro, porque tinha um pertinho voando. Aí eu disse, não, mas será que é pipa? Tem alguém empinando pipa uma hora dessa na chuva? Não, será? Ah, já sei, é drone. Eu digo, não, isso não é drone, eu conheço drone. Aí disse, caramba, aí deu aquele estalo, sabe? Eu digo, caramba, isso aqui não é normal, não. Aí o celular estava aqui perto, eu peguei o celular e comecei a filmar. Filmei, era um objeto meio azulado, e eu não sei se ele emanava uma luz azul ou se era azul, mas pela filmagem que eu vou te mandar, ele era azul. E quando eu olhei assim para cima, eu vi claramente que ele era triangular. E era um triangular sem ponta, meio arredondado nas pontas, sabe? E foi bem rápido. Então esse foi, e não fazia ruído, detalhe. Então é isso, Ribamar, eu estou te mandando o vídeo e a fotografia da casa, onde eu vi o objeto, do sítio. Espero que você e seus seguidores tenham gostado. Um beijo, tchau, tchau. Claudinho! Mira, échale para allá para arriba del cerro, güey. ¿Qué es eso? ¡Allá arriba! Cabrón. Ay, cabrón. ¿Qué onda? Adelante. Buenas noches, compañero. ¿Estás ahorita en una estación de combustible? Negativo, ¿de combustible o qué? Afirma unas papellas con gasolina, hermano, que se vaya para arriba. Esto es compresor, por favor. Sube, ahí lo miro. Hay que me echen un litro de combustible ahí. Dale.
¡Qué rollo! ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? Aquí, hijo de su pinche madre. ¿Qué pasó? ¿Qué es, güey? Aí, Renê, dá uma olhada nessa luz aí, ó, pra você ver. E eu não sei o que é isso, cara. Estrela não é, ó. Eu vou voltar mais longe, ó. Tá vendo? Ó, aí você puxa perto, ela dá um colírio, ó. Olha, você vê, ó. Ó, ela maior, fica maior. Estranho, né, cara? E a lua não é, mano. Quer ver, ó? Ó, a lua tá aqui, ó. A lua tá ali, ó. É uma luz laranja, mano, ó. Tá no nosso rumo ali, ó. Dá uma olhada pra você ver, ó. Tá bem forte, velho. Tá bem laranjado, ó. E estrela não é também, que tá nublado. Cachorro neurótico aí gritando. Amor, não é possível que não tem ninguém mais vendo. Nossa senhora, gente. Olha lá como é que fica no celular. Nossa. Vai ver que ela corre e a gente nem vê. Para. Ai, como eu queria que tivesse mais gente vendo isso. Amor, olha aquela outra, ela tá correndo mesmo, sabe por quê? Olha outro ponto lá, Ela como tá longe, distante. tá longe da outra já. Nossa, mas ela tá com uma luz muito intensa. Tô com medo da Sumatra arrancar aquele ponto lá. Olha! Tenta ficar parada, amor. É ela que tá correndo, né? Nossa, que bacana! Cara, dá vontade de chamar todo mundo. Tá saindo umas luzes pra baixo dela. Tá descendo. Coordinación que se está realizando, porque a la gente en general no le interesa, no nos interesa a quién le toca, sino los resultados. No, nada de que a este sector le toca a la policía militar, a este otro sector a la policía municipal y llama de estamos exigiendo desde hace un buen rato. Es afortunado que se coordine, porque cuando había un asunto ahí que era una mala señal, cuando ya vimos gigantes en cuanto al asunto de Morelia, bueno, pues de por sí las cosas están así como están, así que...
E eu vou ficando por aqui. Agradeço aí a professora Cleia Mendes pela confiança, pelo relato e pelo vídeo. Peço a todos vocês que deixem o seu joinha, ajude para fortalecer o canal. E se caso você tiver uma história interessante, um vídeo, entre em contato comigo e quem sabe eu também não conte a sua história aqui no Na Trilha dos Jovens. Agradeço a todos, fiquem com Deus, valeu!